Nos últimos 5 anos de prova, a parte de física térmica ou termofísica tem prestigiado principalmente situações envolvendo gases, transformações gasosas e algumas informações sobre termodinâmica. Nada muito profundo na primeira fase, normalmente uma aplicação direta da equação da transformação ou da equação geral dos gases. Vê como é simples. Para você lembrar, para definir um gás a gente precisa de P, pressão, V, volume e T, temperatura absoluta. Então a gente tem 3 variáveis de estado gasoso que são pressão. A pressão define gás, o volume define gás e a temperatura, muita atenção agora, absoluta. Quando a gente está falando de gases, a temperatura tem que ser a temperatura na escala Kelvin. A gente tem basicamente 2 sistemas na maioria dos problemas. O Sistema Internacional de Unidades e o Sistema Usual. No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é dada em Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Já no Sistema Usual, ela aparece na forma de ATM, atmosfera. E você precisa lembrar que cada atmosfera corresponde aproximadamente a 10 a quinta Pascal. 1,015 vezes 10 a quinta para ser mais preciso, mas na maioria dos problemas aproxima-se para 10 a quinta Pascal. No Sistema Internacional de Unidades, o volume é dado em metro cúbico. Já no sistema usual aparece geralmente em litro. Você precisa lembrar que cada metro cúbico corresponde a 1000 litros, 10 a terceira litros. Temperatura, como tem que ser temperatura absoluta, Kelvin. Kelvin, qualquer que seja o sistema que você usa. Mas muita atenção. É comum que algumas questões apresentem a temperatura em Celsius e você vai precisar transformar. Para transformar é muito simples. A temperatura em Kelvin é obtida aumentando 273 no valor da temperatura na escala Celsius. Agora, muita atenção. Se a questão falar em variação de temperatura, seja acréscimo ou diminuição, a variação de temperatura em Kelvin e em Celsius tem mesmo valor numérico. A relação entre essas variáveis é dada por P vezes V sobre T, sendo constante valendo a mesma coisa no início e no final da transformação. P vezes V sobre T no início, P0, V0 sobre T0, é igual a P vezes V sobre T no final. Agora, atenção, o número de mols deve ser constante para que haja essa equação válida. Então, eu só posso utilizar essa equação de transformação quando não há variação no número de mols. Uma outra expressão que relaciona essas grandezas é a equação geral dos gases perfeitos. P vezes V é igual a N vezes R vezes T, onde N aqui é o nosso número de mols, que a gente pode obter dividindo a massa do gás por sua massa molar. E R aqui é a nossa constante. Aí, atenção, esse R no Sistema Internacional de Unidades vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Atenção que quando aparece em Joule, significa que eu vou usar a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos.
Agora, também podemos ter essa constante como 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Perceba que aqui atm é a pressão e litro é o volume. Se a gente estiver utilizando 8,31, a gente vai usar a pressão em pascal e o volume em metros cúbicos. Se a gente estiver usando 0,082, a pressão em atm e o volume em litros. Atenção e cuidado com isso na hora de resolver as questões. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio com a pressão atmosférica constante, para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente. Bom, para começar, a gente precisa perceber que a garrafa está fechada e não perde nem ganha moléculas. Há apenas uma variação na temperatura, o que vai aumentar a pressão momentaneamente e deslocar o êmbolo até que haja um novo equilíbrio de pressões. O que a gente tem no começo e no final é a mesma pressão, e ao longo da transformação o volume está variando porque a temperatura também variou. Não há mudança no número de mols, então a gente tem como usar direto aquela equação de transformação P vezes V sobre T constante. A gente precisa só buscar os dados na questão. E ele diz inicialmente que a temperatura T, que eu vou chamar aqui de T0, temperatura inicial, é 27 graus Celsius. Por favor, muito cuidado. Questões envolvendo gases, temperatura precisa estar em Kelvin. Então, eu venho aqui e tenho mais 273 para achar a questão, para achar, na verdade, o valor em Kelvin. Lembrando, esse é o valor da temperatura, mas na questão ele fala em acréscimo de temperatura, em variação de temperatura. Aí a gente precisa lembrar que a variação de temperatura na escala Celsius é numericamente igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Nesse caso, ele pergunta o que acontece a cada 1 de variação, 1 de acréscimo. Eu vou colocar aqui 1K, porque tanto pode ser em Celsius ou em Kelvin o mesmo valor numérico. Outra coisa que ele diz para a gente é quanto vale o volume inicial. Dentro da garrafa, a gente tem um volume inicial, a capacidade da garrafa, de 600 centímetros cúbicos. Atenção, a unidade está em centímetros. Ele fala que a área do êmbolo é de 3 centímetros cúbicos. De novo, atenção à unidade. Desculpa, centímetros quadrados, a área é em quadrado. Então, eu tenho volume em centímetros cúbicos, eu tenho área em centímetros quadrados, então as medidas de comprimento eu devo usá-las em centímetros. Para resolver essa questão, é fácil demais. Como é a mesma quantidade de moléculas de gás, eu posso dizer que pressão no final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão no início vezes volume no início sobre temperatura no início. Como no início e no fim as pressões se equilibram dentro e fora da garrafa, eu tenho que a pressão
é a mesma, já que é a mesma pressão externa, que é a pressão atmosférica. E eu posso então calcular o volume final sabendo quantos são as temperaturas iniciais e final e inicial e qual o volume inicial. Passo esse T que está dividindo, multiplicando, e eu fico que o valor do volume no final vai ser temperatura final sobre temperatura inicial, que multiplica o volume inicial. Como ele quer saber o que acontece quando a gente variar a temperatura em apenas 1 grau, eu vou colocar então a temperatura final como 301 e a temperatura inicial 27 mais 273, 300. Quando eu substituo aqui, eu fico com 301 sobre 300 vezes o volume, que é 600. Ora, 600 dividido por 300 dá 2, vezes 301, 602 centímetros cúbicos. Ele quer saber quanto o êmbolo vai subir. Ora, se a gente sabe que a variação de volume, está aqui a garrafa, ali a garrafa, eu vou desenhar aqui o cilindro apenas. Se a gente imaginar que o êmbolo da garrafa está aqui tapando, e por conta do aumento de volume, ele se desloca um pouco para cima, eu vou ter que ele estava num determinado nível e passou a um outro nível. Significa que houve uma variação de volume que eu estou representando aqui por esse risco vermelho. Veja que aqui é um cilindro cuja base é a área do êmbolo e a altura é exatamente o quanto ele se deslocou. Lembrando que o volume de um cilindro é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Essa variação de volume aqui vai ser igual à área da base vezes o quanto deslocou para cima esse êmbolo. Substituindo a variação de volume ao volume final menos o volume inicial. 602 menos 600. A área da base ele já deu, vale 3. E a altura é o que a gente está procurando. 602 menos 600 dá igual a 2. 2 é 3 vezes H. Então, para saber H, a gente vai passar esse 3 dividindo. A altura, que corresponde ao quanto o êmbolo se deslocou, é 2 sobre 3, ou 0,666, aproximando seria 0,67 centímetros. Como não tem essa resposta, a gente vai pegar a resposta mais próxima. E a resposta mais próxima é 0,7 centímetros. Então, quando eu aumento 1 grau Celsius, que corresponde a um aumento de 1 Kelvin na temperatura, eu vario 2 centímetros cúbicos no volume, o que produz um deslocamento de 0,7 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação. A aprovação que é seu destino. Vamos juntos. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia ainda um resíduo de 7,4 gramas de éter, parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco, de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e após um certo tempo atingiu a temperatura de equilíbrio T igual a 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria... Olha aí, questãozinha bastante tranquila. Atenção que ele deu para a gente a massa de éter, 7,8
4 gramas e deu a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol. Perceba que se 74 gramas é a massa de 1 mol e eu tenho 7,4 gramas, eu tenho 10 vezes menos. Isso é para que a gente saiba que o número de mols da amostra corresponde a 0,1. Lembrando que esse número de mols é a divisão entre a massa e a massa molar. Quando eu divido 7,4 por 74, eu tenho 0,1 mol. Tranquilo? Ele deu também para a gente o volume igual a 0,8 litros. E falou para a gente que no final a temperatura seria de 37 graus Celsius. Lembrando que em questões de gases, a gente precisa usar a temperatura em Kelvin. Por isso eu somo aqui mais 273 e eu fico então com 310 Kelvin. Atenção também que ele deu na questão o valor da constante dos gases perfeitos. R igual a 0,08, olha as unidades, atm litro por mol Kelvin. Como eu vou ter em equilíbrio a pressão dentro e fora, eu vou ter a pressão aí de apenas o gás. Quando eu for substituir os dados da questão, eu preciso ter atenção às unidades. ATM é a pressão, litros é o volume, mol, ok? Temperatura em Kelvin sem problemas. Usando a equação geral dos gases, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Como eu quero a pressão apenas do gás, olha ela aqui, substituindo todos os dados, eu tenho pressão, que é o que eu procuro, vezes o volume, 0,8 litro, é igual a número de mol, 0,1, vezes constante, 0,08, que multiplica a temperatura, 310. Escrevendo usando notação científica, 0,8 é igual a 8 que multiplica 10 elevado a menos 1. 0,1 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. E 0,08 é 8 que multiplica 10 elevado a menos 2. Isso vezes 3,1 que multiplica 10 ao quadrado, que é 310. Perceba que eu tenho 10 elevado a menos 1 multiplicando no primeiro membro e 10 elevado a menos 1 multiplicando no segundo membro. Perceba que eu tenho 8 multiplicando no primeiro membro e 8 multiplicando no segundo membro. Posso simplificar os dois e ficar que a pressão é igual. 10 a menos 2 vezes 3,1 vezes 10 ao quadrado. Eu repito 3,1, a base 10 e somos expoentes, menos 2 mais 2 que dá 0. 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, vezes 3,1 é o próprio 3,1 atm. Essa a pressão dentro do frasco depois que todo o éter estiver gasoso. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com
com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.